Bom, pessoal, vamos continuar aqui o estudo. A gente falou do processo de soldagem por eletrodo revestido. Agora a gente vai falar de um processo de soldagem bem interessante, que é a soldagem TIG, e soldagem GTAW, que é Gas Tungsten Arc Welding, GTAW. Então, todos esses termos estão relacionados com o mesmo processo de soldagem. Tá? É um processo na qual a união dos metais, obtida pelo aquecimento destes por um arco elétrico estabelecido entre o eletrodo não consumível de tungstênio e a peça. Então, no eletrodo revestido, se vocês lembrarem, a gente tem ali a gente tem um eletrodo que é consumido durante o processo, tá? E nesse caso aqui, o eletrodo ele não se consome. Então, essa é uma característica especial desse processo. E olha só o material desse eletrodo, é de tungstênio. É um material que ele tem muita resistência em altas temperaturas. Então, é, o processo TIG ele tem umas características bem interessantes. A proteção do eletrodo e da zona de solda é feita por um gás inerte. Gente, no caso aqui, ele citou o argônio, mas pode ser utilizado também o hélio ou até uma mistura desses gases. Quando a gente fala um gás inerte, esse gás ele não interage quimicamente com a região de solda. Então, esses gases eles são mais utilizados por exemplo, pode ser utilizado o argônio, pode ser utilizado o hélio, vai depender da aplicação, tá? É, Metal de adição pode ser utilizado ou não. Então, se você quiser, por exemplo, fazer. Dependendo da espessura da chapa, e se você posicionar, por exemplo, uma bem próxima à outra, você consegue derreter esses materiais e fazer o cordão de solda sem a vareta. Isso é bem interessante também. A figura abaixo mostra o esquema do processo, suas vantagens e limitações. Gente, analisando aqui essa figura, eu vou explicar para vocês como que ocorre aqui o processo. Identificar também algumas partes. Então, a gente já viu aqui o que é um metal de base, que é justamente a chapa que a gente quer soldar, ou então que a gente está depositando o material na sua superfície. Tem uma tocha aqui, essa tocha é uma tocha especial, uma tocha TIG, que tem um eletrodo, esse eletrodo aqui, ó, na cor amarela, ele não se consome, ou seja, ele não é depositado na região de solda. Aqui, se vocês perceberem nessas linhas aqui, ó, é justamente onde tem o arco elétrico, é onde tem maior intensidade, maior concentração de calor. E aqui, ó, o gás de proteção, nesse caso, lembra aquela proteção que tinha no eletrodo revestido que vinha do revestimento? Nesse caso aqui, não há esse tipo de proteção. A proteção, ela sai, na verdade, o gás é fornecido e ele percorre a tocha e sai justamente por esse bocal aqui, ó, protegendo a região de solda. Complementando aqui o processo, você pode ter um metal de adição ou não, certo? Como eu havia falado. Poça de fusão aqui no mesmo esquema do eletrodo revestido, é onde o material está no estado líquido. Bom, algumas características aqui da soldagem GTAW, soldagem TIG, pode ser manual ou mecanizada. É, o processo GTAW é considerado o mais controlável dos processos de soldagem a arco. As suas principais vantagens são as suas principais variáveis são corrente de soldagem, composição, diâmetro e forma do eletrodo, composição do gás de proteção e metal de adição. O equipamento básico do processo consiste em fonte de energia, tocha com eletrodo de tungstênio, fonte de gás de proteção, que a gente pode citar como exemplo os cilindros de gases, e um sistema para abertura do arco, geralmente um ignitor de alta frequência. Então, existe, por exemplo, uma situação. Aqui a gente não vai aprofundar muito nesse processo, mas é mais para a gente ter essas noções. De que, por exemplo, no eletrodo revestido, para você abrir um arco elétrico, tem que encostar o eletrodo na peça, e depois que você encosta o eletrodo na peça, ele abre o arco elétrico. Então, tem que ter esse contato. Na TIG também pode acontecer dessa forma: você encosta o eletrodo de tungstênio e logo depois que você encosta e afasta, abre o arco elétrico
E existe essa situação aqui, que foi citada aqui no texto, que é quando você aperta um gatilho na tocha e ele abre esse arco. Isso é bem interessante, tá? E evita contaminação na região de solda como por exemplo pelo tungstênio. Isso é bem interessante. Vou falar aqui de algumas vantagens, limitações e aplicações da soldagem de GTAW. Excelente controle da poça de fusão. Então, em eletrodo revestido, quando a gente solda o material, a poça de fusão ela é muito descontrolada, ela é quente, ela ocupa uma região muito grande do material, a gente acaba tendo algumas limitações. Já na TIG, isso é bem interessante, porque você vê a poça, e a gente vai ter a oportunidade aí, se vocês quiserem até pesquisar sobre o assunto, vocês vão ver que a poça de fusão, na hora que você está soldando, consegue se perceber muito bem as suas fronteiras. Isso é bem interessante, tá? E ela é pequena. Se você for abaixando a corrente, ela vai ficando cada vez menor. Claro que, se você abaixar muito, não vai ter poça de fusão. Se não tem poça de fusão, o material não vai para o estado líquido, logo não há solda. Permite soldagem sem o uso de metal de adição. Então, como eu falei, em algumas situações a gente consegue fazer isso. Pode ser usado para soldar a maioria dos metais. Então, assim como no processo de eletrodo revestido, até no GMAW, são processos que soldam uma gama de materiais muito grande. Produz soldas de alta qualidade e excelente acabamento. À medida que no processo de soldagem por eletrodo revestido você tem que fazer um trabalho para gerar um acabamento interessante, na soldagem TIG, dependendo do cordão de solda, ele fica com um acabamento tão legal que não precisa nem ter esse tratamento, assim, nem gastar mais tempo fazendo esse tratamento relacionado à qualidade. Gera pouco ou nenhum respingo. Então, quando a gente usa a máscara de solda e solda por eletrodo revestido, é muita fumaça, respingos, tá? Já no processo TIG, essa condição é bem diferente. O TIG você não tem muitos respingos. Claro, você tem que estar com as variáveis todas controladas no que diz respeito à limpeza da chapa, a questão da manutenção dos consumíveis. Tudo isso influencia também. Se você fizer tudo certo, a soldagem ela é bem limpa, entre aspas. Permite a soldagem. Desculpa, gente. Exige pouca ou nenhuma limpeza após a soldagem. Então, o eletrodo revestido você fica um bom tempo limpando a região de solda, porque tem a escória. E para evitar esse problema, que às vezes pode gerar, às vezes quando você vai soldar, você vai dar mais um passo de solda, você tem um problema relacionado à inclusão de escória, que acaba também diminuindo a resistência mecânica da solda. E nesse caso da soldagem TIG, não há muito esse problema, porque a solda ela não gera essa escória como acontece no eletrodo revestido. Permite a soldagem em qualquer posição. Essa é uma vantagem bem interessante. Então, na posição sobre cabeça, que é quando você solda assim, vamos supor, de baixo para cima, ou em outras posições que não seja a posição plana, funciona. Isso é uma característica importante, tá? Produtividade relativamente baixa. Então, quando a gente compara, assim, quando a gente bota um soldador ali que está soldando com TIG, ele demora mais, tá? Entre aspas, porque às vezes ele deixa de realizar outras tarefas, né? Mas comparando com outros processos, como a gente vai ver, que é o MIG-MAG, por exemplo, ele tem uma produtividade mais baixa. O custo de consumível e equipamento é relativamente elevado. Então, se na solda por eletrodo revestido você tem que comprar a máquina de solda, você tem que comprar mais o eletrodo revestido e alguns equipamentos, você já consegue soldar. Na soldagem TIG você tem que ter no mínimo essa estrutura que a gente falou
que é composto pela máquina de solda, que é cara quando a gente compara com o eletrodo revestido, principalmente as máquinas que soldam os materiais como alumínio, né? Que são máquinas que fornecem a corrente alternada, elas são mais caras e então, assim, o custo. Aí tem a questão do equipamento, tem a questão do cilindro de gás, tem a recarga de gás, tem a vareta de solda, que também, né, tem o seu custo. Tem o eletrodo não consumível de tungstênio, a gente, na verdade, nem usa um tungstênio puro, utiliza varetas que têm tungstênio e os outros elementos de liga que dão maior resistência mecânica, maior resistência. Aliás, acabam melhorando a resistência do material em altas temperaturas. Isso é bem interessante também. Então, tudo isso gera um custo, tá? É um processo de soldagem interessante e tem essas características. Aplicações: soldagem de precisão de elevada qualidade, soldagem de peças de pequena espessura e tubulações de pequeno diâmetro, execução do passe de raiz em tubulações. Então, quando é feita uma solda, uma tubulação, que você tem que dar vários passes, o primeiro passe ali, geralmente, que é o passe mais crítico, que é o primeiro que tem que ser bem feito, senão depois você pode ter problemas, né? Se você não executar isso corretamente, a chapa ali ela acaba tendo uma espessura fina. Então é muito importante que o primeiro passe seja o melhor possível, né? Tendo uma qualidade muito boa. Por isso que na soldagem antiga e na indústria do petróleo, por exemplo, o primeiro cordãozinho de solda acaba sendo feito pelo TIG e depois é feito por MIG-MAG ou por eletrodo revestido por uma questão de produtividade, tá? Soldagem de ligas especiais, não ferrosas e materiais e outros tipos de materiais. Então, assim, é um processo bem interessante, tá? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Vou colocar outros materiais para complementarem o nosso estudo. Lembrando que aqui é uma abordagem de conhecimento do processo, já que o foco não é soldagem TIG, tá bom?